Fala agora da última temporada de balanços, porque um levantamento feito pela Broadcast apontou que quase metade das empresas teve resultados em linha com as projeções no segundo trimestre. Já 39% superaram as expectativas e 14% ficaram abaixo. Os números revelam uma disparidade que já era esperado, inclusive, pelos investidores, porque, de um lado, houve uma performance positiva das companhias de commodities, sobretudo a de petróleo, que tiveram o apoio dos preços mais altos do Brent. Por outro lado, a safra, inclusive, marcou um desempenho moderado para os bancos e também para o setor varejista, devido a juros altos e endividamento das famílias. Quem explica para a gente o editor da Broadcast, Matheus Fagundes, que já aparece comigo em tela. Matheus, também é uma prova de que o mercado está acertando mais do que errando, diferentemente daqueles que criticam as projeções feitas pelo mercado olhando para o futuro. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia a você que nos acompanha aqui no CNN Money. E, Vitor, é exatamente isso. Olha, o mercado está conseguindo colocar ali todos os seus modelos econômicos e estatísticos para rodar e estão conseguindo chegar ao mais próximo dos números das empresas. É claro que também as empresas ajudam, uma vez que quanto mais transparentes ali em relação ao processo ao longo do trimestre, né, algumas empresas vão divulgando prévias operacionais mensais. Quanto mais esses dados são divulgados ao mercado, melhor o analista lá na ponta, dos grandes bancos de investimento, consegue fazer essa conta e se aproximar do resultado final aqui dos balanços. Agora, Vitor, esse acerto, esse índice de acerto, por assim dizer, não é garantia de ganho, não. Na verdade, o contrário, viu? O que a gente viu nessa temporada foi que, em média, na sessão seguinte à divulgação dos balanços, houve uma queda, em média, das ações, elas caíram 1%. Comprova, na verdade, aquela máxima do mercado de que o investidor ele se antecipa aos fatos, né? Ele prevê os fatos, ele tenta colocar nos preços e acaba que realiza quando esse fato vem à tona. Essa é uma leitura geral aqui, pensando no caso dos analistas. Agora, vamos pensar para as empresas, porque dá para a gente separar elas em três categorias. Duas delas você já falou aqui pouco antes de eu entrar. A primeira diz respeito a empresas cíclicas, né? Especialmente as empresas dos bancos, né? Os grandes bancos, o setor de varejo, e aí varejo tem muitos subsetores, e também as empresas que são do setor de construção civil. Essas empresas, elas respondem a estímulos ou a falta de estímulos à atividade econômica. Como a taxa de juros está muito alta, e a gente sabe, taxa de juro é um freio para a economia como um todo. A gente sente isso no bolso, no dia a dia. As empresas sentem isso também ali, quando elas têm, por exemplo, de rolar uma dívida que foi feita trimestres antes, anos antes, ou mesmo com relação à disponibilidade dos consumidores de adquirir determinados produtos ou determinados serviços das empresas. Então, com a taxa de juros muito alta, setor cíclico, bancos, varejo de forma geral e construção civil acabam sentindo mais. Foi o tom negativo da temporada, mas, reforçando, já era esperado. Também já era esperado que as empresas de óleo e gás, grande setor de energia aí da economia, tivesse uma boa performance nesse trimestre. Esse, Vitor, foi o primeiro trimestre cheio da guerra no Irã, entre Irã e Estados Unidos, né? O trimestre cheio a gente considera ali os meses de abril, maio e junho. Os 3 meses tiveram efeitos da guerra que fizeram explodir a cotação do Brent, né, a cotação do Brent média ficou perto de US$ 100 o barril, e com isso as grandes petroleiras aqui no Brasil, Petrobras, especialmente a maior de todas, mas a Prio, que também está crescendo bastante, tiveram resultados excepcionais. E tão excepcionais que o mercado não conseguiu nem capturar, assim. Elas acabaram superando as estimativas, mesmo as mais otimistas ali do mercado. A reboque disso tudo, a gente teve também uma empresa que está envolvida em uma série de problemas aí, com questões de dívida, que é a Braskem, tendo um resultado
muito positivo no trimestre. Por que que a Braskem teve esse resultado positivo? Porque ela é do setor petroquímico e as principais concorrentes dela lá no Oriente Médio estão fora do mercado, porque dependem do Estreito de Hormuz para poder escoar a produção. E aí a Braskem acaba que consegue abocanhar ali esse esse nicho de mercado, por assim dizer, e conseguiu pelo menos na parte operacional vir com um resultado muito bom. A gente sabe, a Braskem tem uma série de problemas ali com dívidas e reestruturações, agora mais recentemente da subsidiária dela no México. Aí tem um terceiro grupo de empresas também, Vitor, que é interessante a gente notar, que são aquelas que são empresas resilientes. Elas, de alguma forma, conseguiram ler o cenário macroeconômico com alguma antecedência e se prepararam para esse momento de maior turbulência, por assim dizer. E eu uso a palavra turbulência porque a primeira delas é a Embraer. A Embraer, fabricante de aviões, na verdade, não teve turbulência nenhuma nesse trimestre. Teve o 10º trimestre consecutivo de recorde. É uma empresa que tá muito bem, tanto na parte operacional quanto nas projeções futuras. O mercado está bastante otimista com os resultados da Embraer nos próximos trimestres, porque ela tem conseguido ampliar ali a carteira de clientes no exterior. Dois bancos se destacam também nesse cenário, o Itaú e o Bradesco. O Itaú é uma história que a gente sempre comenta aqui, ele é muito resiliente, ele consegue manter uma disciplina de capital muito grande, e aí não é à toa que o ROI dele, né, a rentabilidade, é acima de 20%. E aqui a gente tem também o Bradesco que está conseguindo, desde a chegada do Marcelo Noronha a presidência do banco, tem conseguido ali trimestres de melhora, de consecutiva melhora, porque nos trimestres antes da chegada de Noronha ao cargo de CEO, o banco estava enfrentando uma série de problemas ali no meio da pandemia. O Bradesco acabou sofrendo mais do que os pares com questões de inadimplência e também com problemas ali na carteira de crédito. Então, no resumo da ópera, a gente teve uma temporada mais óbvia, por assim dizer, o mercado conseguiu antecipar bastante, e aí, olhando agora para o terceiro trimestre, a gente já está na metade do terceiro trimestre, né? O que que a gente tem de tendência? Companhias de óleo e gás devem continuar bastante resilientes, mas aquelas empresas ligadas ao setor de varejo, essas devem sofrer ainda mais. A taxa de juros está demorando a cair e há cada vez mais, Vitor, sinais de desaquecimento da atividade econômica, meu caro. Pois é, né, Matheus? A gente acompanha, né, essas empresas de capital aberto sendo bastante penalizadas pelo cenário macroeconômico e, enfim, né, isso tudo refletido também nos balanços dessas empresas que, inclusive, são mais sensíveis a esses movimentos. Muito obrigado pelas suas informações, Matheus Fagundes, editor da Broadcast. Obrigado, bom dia. Bom dia.